Nessas duas tabelas nós temos alguns comandos utilizados para comparações e desvios. Essa tabela, desvios condicionais, ou seja, desvios que acontecem se uma determinada condição for satisfeita. B aqui, branch on equal. Um registrador, outro registrador e um label, quer dizer, um endereço de alguma posição de memória que tem um comando, uma instrução para onde o programa deve ser desviado. Como é que funciona essa instrução? Quer dizer, se o conteúdo do registrador D for igual ao conteúdo do registrador S, então o programa desvia. Ao invés de seguir para a próxima instrução, ele faz um jump, faz um goto para o endereço que tem um label, um rótulo aqui definido. BNE. É a mesma coisa, só que o desvio vai acontecer se forem diferentes. D e S. BGEZ. Se o registrador D for maior ou igual a 0, ele desvia, senão continua em frente. BGTZ. Maior, simplesmente maior, se o do registrador D for maior que 0, o fluxo do programa é desviado. BLEZ, branch less or equal, menor ou igual, LE less or equal, e BLTZ, se for menor que 0, desvia. Notem que aqui não existem desvios em função da comparação entre dois registradores, exceto a igualdade e a diferença. Se eu quiser desviar em função de uma comparação de maior ou menor entre dois registradores, a gente tem que fazer uso dos comandos de comparação. SLT. Nós temos aqui dois registradores especificados S e T. Se o registrador S for menor que o registrador T, o registrador D vai receber o valor 1. Valor 1, 0,00031 zeros e o número 1 no bit menos significativo. Caso contrário, o registrador D vai receber o valor 0, 32 bits iguais a 0. O que é o caso contrário? É quando S, o registrador S, for maior ou igual ao registrador T. SLTI, nós estamos comparando o conteúdo de um registrador com uma constante, um valor imediato. Então, novamente, o registrador D só vai ser setado, só vai ser ligado se o conteúdo de S for menor que a variável, que a constante V. SLTU ele faz a comparação entre o registrador S e o registrador T, mas sem levar em conta o sinal. Ou seja, o bit 1 na posição mais significativa do registrador T, ou mais significativa no imediato V, significa que é um número grande, um número que tem um peso alto, não um número negativo. Então, essa comparação, se for verdadeira, o registrador D vai receber 1, caso contrário, recebe 0. Bom, enfim, como é que eu faço efetivamente o desvio? Depois de uma comparação dessa e setando, quer dizer, colocando o registrador D em 1 ou 0, a gente pode testar o conteúdo desse registrador, né, com esses comandos de branch e efetivamente fazer o desvio. Vamos analisar aqui alguns casos, algumas situações interessantes. BGEZ $0 label significa desvie se o conteúdo desse registrador for maior ou igual a 0. Ora, a gente sabe que o conteúdo do registrador 0 é sempre 0. Então, toda vez que esse comando for executado, significa que a gente vai fazer um desvio, vai fazer um jump, um goto para label.
Esse label é traduzido em offset relativo ao contador de programas PC, que eu falei anteriormente no vídeo anterior, que na prática, quando esse comando for executado, ou um comando de branch on equal, por exemplo, o que ele vai colocar aqui no lugar do label vai ser um número binário. Esse número binário significa quantas instruções a gente deve desviar, para frente ou para trás. Para frente se for positivo, para trás se for negativo. E como com 16 bits a gente pode especificar até 64K, 64.000, aproximadamente 64.000 posições, combinações, das quais, esse aqui é o número sinalizado, das quais metade é positiva, outra metade é negativa. Então nós podemos desviar tanto para frente quanto para trás. Vocês poderiam dizer, mas eu vou desviar só 32.000 instruções para frente ou 32.000 para trás, isso é pouco. Na prática, não. As instruções são bastante úteis, porque, em geral, nos programas, olha, estatisticamente, a gente pode verificar que a maioria das instruções desviam para posições próximas, de até 16 palavras. Mas a gente tem instruções para fazer desvios mais longos, como a gente vai ver daqui a pouco nas instruções de jump. Ok. Outro exemplo. Imagina que vocês têm um código numa linguagem alto nível, como esse. Se A for menor que B, então C recebe 100, senão C recebe 500. Como é que a gente faz isso em MIPS? Primeiro a gente compara o registrador, supondo que A, B e C estejam em 5, 6 e 7. Nós vamos comparar o A com B. Se A menor que B, então SLT. Comparamos o registrador 5 com o registrador 6. Se o registrador 5 for menor que 6, o A vai receber 1. Sendo assim, o C vai ter que receber 0. Então, branch on equal. Branch on equal. Branch é igual a branch, o C vai ter que receber 100. Branch on equal. Se o registrador 10 for igual a 0, é porque a gente vai ter que sair pelo else. Está aqui o rótulo else, o else. A gente vai desviar para cá. Coloque no registrador 7 a constante 500 mais 0, ou seja, colocamos 500 no registrador 7. Caso contrário, a gente vai partir para a próxima instrução, que é colocar 100 no registrador 7. E não se esqueçam nunca de um comando desse tipo, que é para pular, desviar dessa instrução aqui. Se eu estou no if, ou o C recebe 100, ou o C recebe 500, nesse caso. Então aqui eu atribuo 100, aqui eu atribuo 500. Então, se eu atribuir 100, se eu não colocar essa instrução, vai passar batido aqui, ele vai colocar 500 no lugar do 100. Errado. Então a gente tem que botar esse desvio. Branch on equal 0, 0, ou seja, se os dois registradores forem iguais, desvio para count. Sempre vão ser iguais, né? Botei o mesmo registrador aqui, desvia e dá continuidade ao programa. Instruções de salto. Nós temos a instrução jump, na verdade, instruções do tipo J. Instruções do tipo J, a instrução jump, ela tem, a instrução J, ela tem 26 bits para o campo do endereço. Ela não tem que comparar nada. Ela não é um jump, um desvio condicional. Não sendo um desvio condicional, basta eu gastar 6 bits para o código da instrução. Dos 32, sobraram 26. Nesses 26 bits, a gente pode colocar, então, um endereço maior, né? Portanto, o desvio pode alcançar posições bastante distantes daquela em que o programa possa estar no momento.
o PC, o computador de programas, possa estar. Ok, e como a gente está endereçando palavras, né? Na verdade a gente está pulando eventualmente até 2 elevado a 28 bytes, ou 2 elevado a 26 palavras. Vamos ver aqui um exemplo, aqui, uma combinação interessante. Eu quero fazer um desvio para uma posição muito distante, mas um desvio condicional. E meu jump para uma posição muito distante é incondicional. Então essa combinação aqui, olha, eu quero combinar, se o registrador 3, o conteúdo de 3 for igual ao conteúdo de 2, eu quero desviar para uma posição muito distante. Não dá para fazer com o branch on equal, porque aqui a gente só pode colocar um label que esteja próximo. Como é que a gente pode fazer então? Ao invés de eu testar se são iguais, eu testo se são diferentes. Okay? Se são diferentes, eu vou desviar para L1, para cá. Ele vai continuar fazendo o que tinha que fazer, a próxima instrução. Mas se ele não desviar, é porque eles são iguais, correto? Se eles são iguais, ele vai executar a próxima instrução. A próxima instrução, jump very distant label. Então a gente vai poder fazer um desvio para uma posição muito distante. Ou seja, essa instrução aqui, que não dava para fazer com branch on equal, que eu quero ir para um lugar muito distante, quero colocar um endereço aqui que vai fazer uma composição com o contador de programas, mas um endereço de 26 bits, não vou poder colocar. Então aqui, já que eu posso, né, com essa combinação, eu posso colocar no jump um endereço grandão. Saltos indiretos, que a gente introduz uma nova instrução de jump, é o JR. O JR, ele vai fazer o seguinte, quando essa instrução for executada, eu vou, na verdade, desviar para uma posição de memória cujo endereço está guardado no registrador 4. Como o registrador 4 pode armazenar até 32 bits, isso significa que a gente pode, com essa instrução de JR, desviar para qualquer posição da nossa memória. Então a gente faz jump sem limitação alguma. Como é que a gente pode usar um uso interessante dessa instrução JR? É para fazer desvios indiretos. Vamos supor que a gente tenha o seguinte código. Aqui, label está indicando uma posição de memória na qual a gente tem guardado uma série de valores. Esses valores aqui podem ser endereços, ok? Endereços e não dados, enfim, que vão fazer parte de operações lógicas ou aritméticas. Endereços. Então são valores de 32 bits. Aqui nós temos o programa. O programa principal começa aqui. A gente supõe que o registrador 5, ele vai receber aqui, em algum momento desse programa principal, vai receber o label, o endereço desse array, um array de endereços. Endereço 1, endereço 2, endereço 3 e assim diante. Isso aqui é um array de endereços. Em algum momento, esse registrador ele vai receber esse endereço. Aí tem mais instruções no meu programa, tal. E pelo cálculo que a gente está realizando no programa, a gente vai definir um valor para k. Um valor para essa constante k, que pode ser 0, 4, 8, 12, algum múltiplo de 4. E a lógica do meu programa define esse valor porque ela quer que
num determinado momento, a gente desvia para posições de memória com o rótulo L1 ou com o rótulo L2, L3, posições de memórias diferentes. Então vamos lá. Digamos que a lógica do meu programa definiu aqui um K igual a 12. Ok? K igual a 12. Então o que a gente vai fazer aqui? Load o registrador 10 com o conteúdo da posição de memória, que é o registrador 5, mais o conteúdo de 5, que é o label, o endereço aqui desse array, mais 12. Ou seja, 5 mais 0 é o endereço desse valor. 5 mais 4, desse aqui. 5 mais 8, esse aqui. 5 mais 12, L4. Ok? Então, o que foi carregado o que no registrador 10? O valor L4. E o que é esse valor aqui, L4? É um endereço qualquer da memória, no caso, um endereço onde vai ter um procedimento, por exemplo, uma função, que eu quero executar. Pela lógica do meu programa, quando a gente colocou 12 aqui, é porque a gente quer desviar para aquele endereço. E aqui, então, acontece o desvio. Jump, desvie para a posição de memória cujo endereço está no registrador 10. Então ele vai lá em L4, lá para frente ou lá para trás no programa, whatever, né, onde o endereço que está guardado aqui, ele vai fazer o desvio. Ok? Isso aqui lembra o quê? Dá para a gente fazer uma combinação, né, de switch, né, switch e case de uma linguagem C. Por exemplo, está aqui. Eu tenho uma variável k. Se o k for igual a 1, eu quero fazer com que o a receba 20. Se o k for igual a 2, a recebe 10. Se o k for igual a 3, a recebe 11. Se o k for igual a 4, a recebe outro valor e assim diante. Então, em C ou C++, a gente faria o quê? Uma switch, valor do k, e aqui, caso 1, caso 2, se o k for 1, eu vou executar isso aqui, se 2 eu vou executar isso, 3 eu vou executar isso, assim diante. Então, como é que a gente codifica isso no assembly da nossa máquina MIPS? Nós vamos ter aqui o código ADDI 20020, ou seja, eu estou colocando a constante 20 no registrador 20, aqui eu estou colocando a constante 10 no registrador 20, 11 no registrador 20, que são, aqui o caso eu estou assumindo que o meu registrador 20 está fazendo o papel da variável A, ele vai receber 20, 10 ou 11. Então é isso que está fazendo essa parte aqui do nosso código. Okay? Em algum momento, a gente vai fazer um load aqui, carregar o registrador 10 com conteúdo de uma das palavras que estão aqui, nesse array de endereços. Okay? Ora, se eu quiser, dependendo do valor da minha variável, o que é minha variável? É a minha variável k. Né? Minha variável k, se for 1, se for 2 ou se for 3, eu vou fazer um desvio para L1, para L2 ou para L3. Então, como é que a gente faz? A gente está supondo que o registrador 4 é que vai estar fazendo o papel do K. E o registrador 4 ele pode estar assumindo o valor 1, 2 ou 3. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é subtrair uma unidade do registrador 4 para fazer com que esses valores sejam mapeados 1 para 0, 2 para 1, 3 para 2. Então, 0, 1, 2 ao invés de 1, 2, 3. Aqui nós somamos, carregamos, parará. Na verdade, a gente está colocando a constante 4 no registrador 5 e nós estamos multiplicando
essa constante pelo valor do registrador 4. Então, o registrador 4 pode estar vindo aqui com valor 0, 1 ou 2. Né? Ele está, na verdade, 1, 2 ou 3, e aqui virou 0, 1 ou 2. Multiplicado por 4, esses valores 0, 1 e 2 vão ser mapeados para 0, 4, 8. Ok? Já estão entendendo o que é o quê? Eu vou somar 0, ou 4, ou 8 ao valor de label, que está apontando aqui para a primeira posição aqui desse array. Então, dependendo do valor do K que está vindo no meu programa, eu vou fazer com que o registrador 4 passe a receber esse endereço mais 0, ou esse endereço mais 4, ou esse endereço mais 8. Okay? Então está aqui. E a hora que a gente faz esse load, a gente vai trazer para o registrador 10 exatamente esse endereço, ou esse endereço, ou esse endereço. A gente faz o jump, está aqui, implementado o nosso switch. Muito bem. Antes de finalizar esse conjunto de slides, eu vou voltar lá para um slide dos assemblies, das linguagens, aqui, assemblers e simuladores. Né? Então, existem várias linguagens assembly para diferentes máquinas. Na verdade, em geral, o fabricante, né, o produtor da fabricante da máquina, ele já disponibiliza um assembly com diversas facilidades, mas tem também quem implementa simuladores de uma determinada máquina e fornecem linguagens assembly para aqueles simuladores. Na verdade, não é bem um simulador, a palavra correta aqui seria emulador. Está aqui, emulador. O que é um emulador? Um emulador é um programa que é executado em um computador. Um emulador de computador é um programa que é executado em um computador de tal forma que esse programa, nessa execução, ele passe a interpretar linguagem de máquina de um outro computador. Por exemplo, eu posso pegar uma máquina que tem uma arquitetura aí Intel e pegar um Mac que tem uma arquitetura, um chip diferente, e na minha máquina com um processador, sei lá, i7, eu posso emular o processador de uma máquina de Mac, por exemplo. Então, um programa que rode apenas no Mac passa a ser executado também no PC. Na verdade, até o código de máquina, a gente submete o código de máquina, o programa que está rodando lá no PC interpreta aquilo e executa e gera resultados. Aí vocês poderiam dizer para mim, mas isso vai ficar lento, né? Vai ficar lento. Sim, se você pega duas máquinas de mais ou menos o mesmo porte, mesma capacidade computacional, a emulação de uma em outra vai ser, em geral, lenta. Mas se a gente pegar, por exemplo, uma relíquia lá do passado, né? O HP 2100, que era a máquina que a universidade, a UFSCar, tinha lá na década de 70. Se a gente pegar a sua arquitetura, conjunto de instruções, escrever um programa, mesmo num notebook ou um desktop atual hoje, um programa que emule aquela arquitetura, seria possível se a gente conseguir recuperar os programas, em código de máquina, né, os programas que foram já os executáveis daquela máquina 2100, a gente pode colocar para ser executado no nosso desktop, no nosso notebook. E muito provavelmente, embora seja emulado, a execução pode ser mais rápida. Bom, eu tenho aqui uma referência a um emulador, que é o Mars. Vocês podem acessar, né, buscar e
esse emulador, eventualmente instalar na máquina de vocês. E ele tem lá, disponibiliza uma linguagem assembly para que exercícios, né, que a gente vai fazer um pouco mais complexos, vocês possam escrever naquele assembly e testar. Okay? Novamente repetindo, o assembly vai estar oferecendo facilidades, comandos mais interessantes que para facilitar a vida do programador, mas que não estão na linguagem de máquina. Então, quando numa avaliação, numa prova, eu pedir para vocês escreverem um programa em assembly, um programa para a máquina MIPS, vocês não vão poder utilizar esses comandos que o assembly oferece. No livro-texto também tem programas lá com essas facilidades que vocês devem fugir delas, devem procurar entender em linguagem de máquina, que vocês podem buscar nos manuais que eu disponibilizei no site da disciplina. Você vai ver lá qual que é a instrução, quais são as instruções, e só aquelas instruções é que vocês devem usar nos exercícios.